Cumprimentar a todos, somos a turma de matemática pelo Polo UAB Pacajá. Iremos ministrar a aula de retas, planos no espaço, a disciplina de geometria básica, ministrada pelo professor Marcos Fonseca. Eu sou o Raimundo. Eu sou a Iris. Eu sou o Renilson. Certo, agora vamos dar início à aula. Geometria básica, retas e plano no espaço. Retas. A reta é imaginada sem espessura, não tem começo nem fim, ou seja, é ilimitada nos dois sentidos. É impossível desenhar uma reta no papel ou quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte da reta e indicamos com letra minúscula no nosso alfabeto. Veja, então tá, aqui são duas retas, a reta R e a reta S. Por que fala que é impossível desenhar no quadro? Porque ela é infinita para a esquerda e infinita para a direita, tá bom? Isso é representado por uma letra minúscula do alfabeto. Aqui, nós, para melhor entendimento, nós fizemos o que existe dois tipos de retas, as retas paralelas e as retas concorrentes. Para melhor entendimento, usaremos as ruas de Pacajá como exemplo, tá bom? Aqui nós colocamos a Transamazônica, a Inês Soares e a 13 de Abril, a Magalhães Barata e a 22 de Maio. Para vocês entenderem o que são retas paralelas e concorrentes. Por exemplo, a Inês Soares, a Avenida Transamazônica e a Inês Soares são paralelas. Por quê? Porque ela não se toca em um único ponto, ela não tem como ela se tocar, entendeu? E a Inês Soares com a 13 de Abril também elas não se tocam, porque são paralelas uma com a outra. Já as concorrentes, por exemplo, a Inês Soares com a Avenida Magalhães Barata, pode ver que ela se toca em um ponto. Então, isso são chamadas retas concorrentes. Já a 13 de Abril com a 22 de Maio, também, ela se toca em um único ponto, porque elas são chamadas de concorrentes. Aqui, nós vamos representar as retas em um plano. Está aqui, que são retas paralelas. Aqui está o plano alfa, que é representado por uma letra grega, está aqui o plano, e a reta S e a reta R. Elas são paralelas. Por quê? Porque ela não se toca em um único ponto, né? Não se toca. Ela é infinita para cá e infinita para cá. Porém, elas não se tocam. Tá? Já retas concorrentes, ela se toca em um único ponto. Tá aqui o plano alfa e tá aqui a reta T e a reta S. E ela se cruza em um único ponto. São chamadas retas concorrentes. Lembrando, observação aqui das retas concorrentes ou secantes. Lembrando que as retas imaginadas sem espaço nem fim nessa figura representadas com concorrente ou secante. Imagina, está aqui o plano alfa. Elas, a reta A e B, elas são imaginárias. Por quê? Porque além, elas só tem aqui até aqui, ó, a reta. Daqui para cá são pontinhos, porque elas são uma coisa imaginária, não é isso? Porém, elas são chamadas também de concorrentes, porque elas se tocam em um único ponto. Você observa que essa reta está horizontal e essa está vertical. Elas vão se tocar em algum ponto futuro. Isso se chama de retas concorrentes, porque elas, mesmo imaginariamente, elas se tocam em um único ponto. Já as retas coincidentes. O que são retas coincidentes? Aqui nesse plano alfa, ela tem duas retas. Imagina aqui duas retas. Elas se coincidem em todos os pontos dentro da reta, entendeu? Porque uma reta dentro da outra. Podemos dizer didaticamente porque é uma reta dentro da outra. Por isso que são chamadas retas coincidentes. Elas se coincidem, elas se passam pelo mesmo local. E então são chamadas de retas concorrentes.
tá? Agora vejamos, nós vamos passar um exercício para a melhor fixação, tá? Tá aqui. Você pode. Tá aqui. Eu fiz um exemplo aqui só para melhor fixação de o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes, tá? Tá aqui a figura, as retas A, B, C e D. A reta A e B, elas são concorrentes ou paralelas? Observe que eu falei anteriormente lá no explicando que elas não precisam ter, sabe que elas são infinitas para a direita e para a esquerda. Então aqui, ó, imaginariamente essa reta ela vai se tocar em um ponto. Como ela se toca em um ponto, elas são concorrentes, as retas. A e C, eu tenho A e tenho C. Elas se tocam em um ponto, elas são concorrentes. Opa, desculpa, deixa eu fazer esse C certinho aqui. Eu tenho A e D. Eu tenho A e tenho D. Elas se tocam em um ponto, elas são concorrentes. E C e D. Eu tenho uma C e tenho uma D. Elas tocam em algum ponto? Não tocam, então elas são paralelas. E tenho, por último, tenho B e C. Eu tenho um B e tenho C. Elas se tocam em um ponto, elas são concorrentes. Então, é isso aí sobre retas paralelas, retas concorrentes, tá bom? Agora vamos passar para o nosso amigo para continuar a aula, a Aires. Continuando, semirretas. A figura 1 mostra a reta R que passa pelo ponto A e B. Por ser uma reta, não tem início e não tem fim. A reta, tanto faz ela horizontal, vertical, tanto para a direita como para a esquerda, ela não tem início e nem fim. Agora, considerando o ponto A e a partir da reta R, que partindo de A passa por B, nesse caso, traçamos a semirreta que tem origem no ponto A e passa pelo ponto B, como mostra a figura indicada. O símbolo que nós usamos para indicar um segmento de reta é este. Então, aqui nós indicamos A, B e o segmento. Observe na figura 1 e considere o ponto B e a partir da reta que, partindo de B, passa por A. Neste caso, traçamos a semirreta que tem origem no ponto B e passa pelo ponto A, como mostra a figura 3. Indicamos B, A, com segmento de reta. A semirreta é uma parte da reta, ela tem origem e não tem fim, em apenas um sentido. Olha o exemplo do A, de A a B. Ela tem origem no ponto A, mas ela encerra no ponto B. E de B, a mesma coisa, ela tem origem no ponto B e encerra no ponto A. Seguindo, segmentos de reta. O segmento de reta, vamos ver o exemplo do campo de futebol. Cada linha lateral prolongada indefinidamente nos dois sentidos sugere a ideia de uma reta. O campo de futebol, ele tem o quadrado, mas ele pode seguir a reta direto, tanto para a direita como para a esquerda. Se considerarmos os dois pontos A e B, que são extremidades da linha lateral em evidência, representamos uma parte da reta. Essa parte da reta que colocamos em evidência na figura
figura denomina-se segmento de reta. Observe o segmento de reta A e B. Os pontos A e B são a extremidade do segmento. A reta é a representação, a reta suporte do segmento. Aqui temos a linha do campo do futebol e aqui tem o segmento de reta. Para nomear o segmento de reta, indicamos as letras das extremidades desse segmento com um traço em cima. No exemplo, temos AB, segmento cuja extremidade são os pontos A e B, que é representado dessa forma. A, B, com traço em cima, que representa o segmento de reta. É tu, para. Vejamos alguns exemplos de segmentos de retas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. Aqui na letra B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos de reta. E na letra C, 1, 2, 3, 4 segmentos de reta. Vontade. Eu vou apresentar aqui para vocês sobre o plano. O que precisamos saber sobre plano, reta e espaço é que são um conjunto. Vai, pode ir. Continua que eu vou editar. E precisamos saber sobre precisamos saber sobre ponto, reta e plano e espaço, que são noções primitivas geométricas. Não possui definição, não precisa existir para dar base para a geometria. Podemos discutir sua utilidade para a geometria. E assim, o plano é imaginário, sem fronteira, limitado em todas as direções. Assim como no caso da reta, seria impossível desenhar um plano no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, apresentamos apenas uma parte do plano. E imaginamos com a letra minúscula do alfabeto grego, alfa, beta e gama. Como podemos ver, esse aqui é um plano. O plano alfa, o plano beta. O plano, além disso, tem infinitos pontos. Veja o plano e alguns de seus pontos. Os pontos são utilizados na letra maiúscula do alfabeto e as retas são utilizadas as letras minúsculas do alfabeto. Esse aqui é um plano apresentado pelo gama. Pode passar. Os pontos. Nesse plano beta, podemos ver os pontos J, S, P e P pertencem a um plano. Esse plano é o plano representado pelo plano gama. Os pontos J, S e P pertencem. Por pertencer a um mesmo plano, dizemos que esses pontos são complanares em um plano existente infinitas retas. Na figura abaixo pertence a um plano e algumas das retas que estão nesse plano, por pertencer a um mesmo plano. Essas retas também são chamadas complanares. O que precisamos saber é que a reta T e S são concorrentes, então elas também pertencem ao mesmo plano, e S e X são paralelas. E assim, todas essas precisam ter um ponto em comum, uma interseção vazia, que são as paralelas, e as concorrentes possuem um ponto comum para determinar um plano. Precisamos saber que o plano ele não possui largura e nem espessura. Um plano é um conjunto de retas e também de pontos. Não possui curva. É infinito para todos os lados. Vou apresentar aqui um plano.
Note que esse plano eu vou colocar como beta. Note que ele é definido para todas as direções, por isso ele não possui definição. Ah, mas só o plano só é definido pelas retas complanares e concorrentes? Não. Também três pontos não colineares também definem um plano. Não colinear também define um plano. Ou também uma reta um ponto fora da reta também define um plano. Aqui eu vou passar uns exercícios para responder na aula. Considerando os pontos assinalados, responda: quais os pontos que não pertencem à reta R? Responda não pertence à reta. Qual os pontos pertencem à reta R? A e B. A e B. E quais os pontos que não pertencem à reta L? A e C. E quais os pontos que pertencem às retas S? A e C.